Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a professora Natália Dib, uma das apoiadoras do NOMA, e a convite da professora Miriam, que é uma das líderes e idealizadoras do NOMA, eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês nesse episódio de Natal, que é uma iniciativa incrível, mais uma iniciativa incrível que o NOMA traz, para nos dar um pouquinho de acalento, um abraço mesmo que virtual, num momento tão difícil de um ano tão pesado. Bem, antes de falar um pouquinho sobre o filme que eu quero indicar para vocês, eu gostaria de dizer só algumas palavras, mais uma vez reforçando que essa iniciativa do NOMA é uma iniciativa que, para mim, diz muito do que a gente precisa na pesquisa científica. Obviamente que o NOMA tem uma relação direta com o direito, mas isso não serve apenas ao direito, mas aos outros campos da ciência também. Quando as meninas dizem que a arte existe porque o direito não basta, eu diria que não apenas o direito, mas todas as outras ciências não bastam. A gente precisa da arte principalmente para lembrar do lado humano das relações sociais. Esse lado obviamente existe, talvez possa parecer uma obviedade falar dele quando a gente trata de relações sociais, mas muitas vezes quando a gente está trabalhando numa teoria científica, a gente esquece um pouquinho desse lado. E é ele que precisa ser lembrado, é o impacto social do que a gente estuda que precisa ser sempre salientado, porque no fim do dia, quando a gente está fazendo pesquisa científica é para o mundo, não é para nós. Então, lembrar desse lado é muito importante. E acho que a arte tem essa capacidade de fazer, transmitir a mensagem, transmitir o sentimento, transmitir coisas que muitas vezes as palavras não são capazes de capturar. Essa é uma grande virtude da arte, é por isso que a gente precisa de arte no mundo e ela não pode de forma alguma acabar. Enfim, eu queria falar para vocês aqui sobre um filme, uma dica de filme que eu acho que só está disponível na plataforma Disney+, mas eu não tenho certeza quanto a isso. É um filme chamado Noelle, de 2019, que foi protagonizado pela Anna Kendrick. Talvez eu dê um pouquinho de spoiler aqui, mas eu vou tentar resumir sem contar o final, sem contar o desfecho desse filme. Mas é um filme engraçado, leve, bom para assistir nesse momento em que a gente está precisando de um acalento, de um carinho, de uma mensagem bacana. E que ao mesmo tempo traz uma mensagem social muito importante. Mais de uma, mas eu vou aqui trazer uma que para mim foi algo bastante impactante. Basicamente, a história é a seguinte: a Anna Kendrick, que é a Noelle, ela tem um irmão e os dois são filhos do Papai Noel e vivem no Polo Norte. Acontece que prematuramente o Papai Noel falece e necessariamente um dos seus sucessores precisa assumir. Acontece que na associação lá dos elfos, que são os guardiões do Papai Noel, a exigência é que necessariamente seja o filho homem e a linhagem homem da família que assuma esse cargo de Papai Noel, pois afinal de contas o Papai Noel sempre foi um homem. Enfim, acontece que o irmão da Noelle, ele se assusta muito com esse peso que é suceder o seu pai nessa missão de Natal. E ela é responsável por manter o espírito natalino, inclusive apoiando o seu irmão. Numa dessas, ela sugere que o seu irmão passe um final de semana em algum lugar quente, gostoso, para relaxar um pouco antes do peso do dia 24 de dezembro. Só que o que ela não esperava é que com essa sugestão ele decidisse fugir do Polo Norte e viver uma outra vida porque ele não queria assumir aquele encargo que lhe foi dado. Nessa ocasião, o Polo Norte acabou por culpar ela de todas as formas pela sugestão que ela tinha dado, e aí ela decide ir atrás do irmão no Arizona, que é para onde ele foi, para convencê-lo a voltar, porque afinal de contas o Natal precisava acontecer. Enquanto isso acontecia, os guardiões elfos, que eram todos homens, decidiam que o primo
dela é que deveria assumir, porque afinal ele era o primeiro homem na linhagem dos papais noéis. E ele começa a assumir, só que ele não tem o menor espírito natalino, então ele faz algumas decisões muito curiosas, envolvendo inclusive tecnologia. Vale a pena ver para ter essa reflexão também. O que eu queria chamar a atenção, sem contar o desfecho do filme, é que em nenhum momento ela foi considerada protagonista nesse Natal. Em nenhum momento ela foi considerada como a pessoa que poderia assumir esse encargo dado pelo pai. E aí tem um desfecho bem interessante que demonstra o empoderamento feminino. Eu acho que a arte é capaz de mostrar com humor, com um pouco de cantoria, porque quem não sabe, Anna Kendrick é cantora também, então todos os filmes que ela faz acaba tendo alguma passagem em que ela canta um pouquinho. Esse filme, de uma forma muito leve, ele transmite essa ideia de empoderamento, transmite essa ideia de padrões que precisam ser repensados, precisam ser questionados justamente pelas revoluções sociais que vão acontecendo. E traz também a ideia de que o espírito natalino pode estar no coração de cada uma das pessoas, que o espírito natalino não depende de nome, não depende de forma, não depende de cor, não depende de nada disso. O espírito natalino é apenas uma representação de amor, uma representação de renovação, de representação de uma nova vida que renasce e traz para nós sempre a esperança de um mundo melhor. Então eu queria deixar esse abraço, eu queria deixar um beijo enorme para todos vocês, desejar que vocês tenham um Feliz Natal, que ano que vem a gente possa se encontrar pessoalmente. Eu sou muito esperançosa de que as coisas estão começando a melhorar. Foi um ano difícil, um ano pesado, que a gente teve que lidar com coisas inimagináveis. Mas, como é sempre bom lembrar, as coisas boas passam e as coisas ruins também. E eu tenho certeza de que logo, em breve, inclusive com a ajuda da ciência, quer dizer, principalmente com a ajuda da ciência, nós teremos a oportunidade de nos encontrar pessoalmente para discutir, para falar, para celebrar a relação que a arte tem com todos os campos da ciência. Um beijo enorme em todos vocês e até mais!